Para quem não me conhece, meu nome é Clícia Castricini e eu tô aqui nesse papo de costura quase diariamente, né, para a gente chegar melhor nesse resultado de acabamento incrível. E olha só a peça, né, que eu trouxe hoje aqui para a gente bater papo, tá? Olha só que linda, e é o que a gente fala. Esse daqui é o nosso próximo desafio, né, do clube, e é o que eu falo para vocês. Aqui não é uma proposta só de uma peça, é uma proposta com muitas outras coisas. Tanto é que é tudo muito detalhado para que você chegue muito bem, né, no conhecimento de todo o material, de toda a técnica, para você também chegar nesse acabamento incrível e poder, né, realmente costurar com aquela segurança ali, né? Então, olha só, essa parte aqui, ó, do viés aqui, do vivo, para a gente fazer a colocação e sentir, né, que é o que eu falo. Aqui a gente faz todo o processo da aula desenvolvido, não só para quem já está costurando e quer ter um acabamento incrível. Claro que realmente, né, funciona muito bem para quem já tem uma habilidade e tudo, mas para quem está começando e não sabe nada de costura, pode vir também, porque realmente o processo é em detalhes e super seguro para você entender e chegar melhor, né, nesse acabamento. Essa daqui eu vou de avião, tá? Essa daqui eu fui de doméstica, tá? Essa daqui eu fiz na máquina doméstica, mas é só para vocês verem que a gente tem processos, né, para que você entenda todo ele em detalhes e tudo é possível, tanto na máquina doméstica como na máquina industrial, e é entendendo o processo que eu te levo, né, realmente a chegar nesse acabamento incrível, e a gente está junto aqui para isso, tá, gente? Então é o que eu falo, é caminhando que a gente faz o caminho, né? Então bora lá meter o pé no pedal e fazer a roda girar e descobrir coisas incríveis. Olha essa alça, gente, que coisa linda que tá aqui, né? Então assim, criou, a Jade já pegou aqui e já falou: mamãe, posso ficar com uma dessa para mim? Gente, olha só que linda que tá a peça, né? E o colorido, toda a técnica também para trabalhar com a telinha, tá bom? Porque a telinha, vocês vão entender tudo para você chegar realmente num acabamento incrível e trazer uma peça super, hiper desejada. Porque o que eu desejo, né, é que realmente traga a peça desejada. E é o que eu falo, esse material é um material que não é caro, se eu não me engano é menos de R$ 25 o metro dele. Você faz umas 3 peças dessa daqui, né? Porque realmente é uma peça que você vai costurar, não tem forro, né? Se você olhar, ela não tem forro, olha lá, mas tem acabamento, ela não tem forro, mas ela tem acabamento, olha só o zíper bem acabadinho aqui em cima, com o viés, tá todo bem colocadinho, ainda tem bolso interno, tá, gente? Eu não fiz só o bolso externo, não, eu fiz bolso interno também. Poderia ter posto uma lapela aqui? Poderia, mas não era a proposta, porque eu queria para essa peça. Por quê? Essa peça aqui, eu quero que ela seja uma peça super, para vocês entenderem, né, todo esse processo e super, hiper, assim, você pode fazer de outros tamanhos, de outras medidas, do jeito que você quiser, e eu queria trazer essa proposta dela na telinha. Então você pode montar, tá vendo, um estojo, uma box assim, pode montar uma transversal, como você montou aqui, você pode montar ela um pouquinho, né, mais compridinha, mais fininha, pode montar ela como uma pasta, pode fazer desse processo aqui um processo incrível, e é nesses desafios que a gente entende. Então a gente não costura só uma peça, né? A gente vai entender todo esse processo e chegar num resultado bem legal aí, tá bom, gente? Eu usei aqui, ó, para fazer essa parte aqui, nesse daqui, eu usei o nylon 70 emborrachado para fazer esse acabamento, tá? Porque aí fica bonito e fica bem leve aqui, ó, ficou com o acabamento bem bonito. Eu usei o nylon 70 emborrachado. Aqui eu já usei, ó, para fazer o acabamento do vivo, olha que lindo que ficou. Eu usei o silicone, tá vendo? Olha só, gente. Então, olha, para vocês entenderem, não tinha, eu gosto muito do nylon 70 emborrachado, mas eu não tinha nessa cor do vivo. E aí eu usei o silicone, porque o silicone eu tinha na cor aqui também, tá? E dá para você estar usando. Então, é mais uma dica de acabamento aí que vocês podem estar utilizando. Aqui eu usei o verniz, tá? Então, assim, eu usei o sintético verniz, que ele é super
tranquilinho de usar, ele é o que eu falo, eu sempre penso também em quem tem máquina doméstica, quem tem máquina industrial, para que e também que traga um acabamento bem bacana, suave, tipo assim, o verniz uma estrutura sintética, só que ele não é grosso, né? Ele é fininho, para você ter uma noção, a espessura dele é 0,40, 0,4, é bem pequenininho, né? Por exemplo, os normais que a gente usa em máquina doméstica, ela tem de espessura 0,8, né? E esse daqui é 0,4, ou seja, é a metade daquele que a gente usa. E olha que bonito que fica, e foi o mesmo que eu usei também na etiqueta. Então, eu trouxe a proposta todinha da coloração, tá vendo? Do rosa, do amarelo e do coral, em toda a peça para trazer essa harmonia e trazer esse visual. Gislane falou, nunca costurei vivo, vou fazer uma estreia. E vai fazer uma grande estreia, porque a aula que eu dou é aula para vivo mesmo também, claro, né? Ali eu falo, olha, se você já tem experiência, você vai fazer assim. Mas se você não tem, eu ensino como faz, tá? O processo para você que não tem experiência, que está colocando vivo pela primeira vez. E aí eu mostro como realmente você se sentir segura em colocar vivo, e tanto é que já tem, né, alunas fazendo essa carteira aqui, tá ficando lindo, maravilhosa, todas as alunas que já estão aí aplicando vivo, tá ficando cada coisa linda, porque não basta só, né, a gente realmente saber como aplica o vivo, é entender, né, algumas outras informações para que você chegue num resultado, ó, de uma curva toda alinhada, sem fazer, né, sem ter aquela voltinha, aquela parte deformadinha, nada disso, e quiçá na sua primeira peça. E aí é o que a gente fala, a gente tem projetos menores, começa a crescer os projetos, tá? Para que a gente chega, tem também, ó, ele misturado no sintético em projetos menores, com tecido em projetos menores, para você entender. Então, quem está botando vivo aí pela primeira vez, começa com essa pecinha aqui, tá? Entende o processo dele, vai no tecido, na máquina doméstica, vai de boa, depois vai partir para a carteira Glace e depois já vem paraessazinha aqui, ou a Isabel também, ela tem vivo, tá? É o primeiro desafio lá do clube também, para vocês terem, tá? E aí ela também tem vivo, mas é o que a gente fala, o processo vai aumentando e aí a gente vai entendendo o que a gente pode. Então, vamos fazer o seguinte, é entender o processo bem entendido, com segurança, comecem dessa forma, vocês vão entender tudo do jeitinho que eu ensino lá, e assim, gente, é sucesso, vocês vão ver só que vai ser sucesso, e aí vocês vão chegando e vai caminhando e vai trazendo muita coisa legal. Beleza? Para iniciante, qual o melhor vivo para comprar? Ó, para iniciante, eu indico sempre o seguinte: geralmente, quando é iniciante, vamos falar do geral, né? Quando é iniciante, geralmente tem o quê? Uma máquina doméstica. Beleza, tô certa disso, né? Então, geralmente é uma máquina doméstica. Então, se é máquina doméstica, ela costura melhor em tecido. Isso é uma realidade, tá? De máquina de costura. Ela não vou dizer para você que ela não vai costurar o vivo plástico. Vai sim costurar o vivo plástico, também para você entender no processo. Só que ela vai costurar melhor o vivo de tecido. Então, para você começar, faça ele encapado. Vocês vão começar aplicando o vivo com o espaguete. Beleza? Porque o espaguete você vai encapar e aí você faz com o seu próprio tecidinho e fica mais leve de costurar, até mesmo, ó, em todo o processo. Só que eu tenho uma dica aqui para dar para vocês, né, de acabamento. Gente, para você fazer vivo em tecido, o que eu indico? Faça sempre com um tecido mais encorpado, tipo uma sarja, ou se não, você faz uma dublagem nele. O que é fazer uma dublagem? Bota uma entretela no tricoline, tá? Porque a entretela vai dar uma encorpada nesse vivo que vai ser aplicado aqui. E aí ele não fica criando, como é que fala? Ele não fica enrugando, tá? Então ele fica melhor. Então pode fazer na sarja, que ele realmente vai trazer um acabamento melhor aqui, ó. Por exemplo, aqui é um tricoline, tá? Mas o que eu fiz aqui? Eu dublei ele na entretela de algodão, tá? Que pode ser de algodão, que pode ser entretela que você tiver aí, e aí você que traz um encorpamento nele. E aí, quando ele tá encorpado, fica com acabamento melhor.
tá bom? Então é uma dica que eu dou, que eu faço para vocês. Na Bolsa Isabel, por exemplo, ó, eu não dublei, dá certo também. Você consegue botar sem fazer a dublagem, tá? Mas realmente, se você fizer ó, a dublagem, igual eu fiz aqui na carteira Fernanda, você chega num acabamento melhor, mas é o que a gente fala. Aqui a gente tá para que você entenda o processo, que não dá para fazer com tricoline puro, não é uma realidade. Dá sim para fazer com tricoline puro, só que a gente entendendo que se a gente dublar, ele vai ficar mais encorpado e vai ficar com o acabamento mais bonito, vai sim, e aí a gente faz também ele puro, para você entender, faz ele na dublagem para você entender, faz ele no plástico para você entender, faz ele encapado com sintético para você entender, e aí você chega muito bem em todo o processo, tá? Porque é isso que eu desejo mesmo, é que vocês entendam e apliquem qualquer peça que vocês queiram costurar. Não fique só focado naquela peça X, Y, Z, não. Vocês vão entender e vão fazer no processo que vocês quiserem, tá bom? E uma outra dica que eu dou para Vivo aí para vocês também é o seguinte, o tecido, né? Esse tecido assim, ó, todo em faixinhas, todos assim, dá realmente uma elegância no Vivo. E aí você traz essa parte dele. Deixa eu pegar um tecido aqui que fica lindo para você fazer tipo trabalhos assim, ó. Esse tecido aqui vai ficar lindo, por exemplo, um Vivo encapado com ele. Então você usa esse tecidinho aqui, tá? Porque ele é de listrinha assim, e aí você tira a faixa dele aqui assim, ó, tá? E aí você vai encapar ele, que é encapado com esse cordão, esse fio aqui, ó, que a gente chama de espaguete, fio, macarrão, tá? Que é de 2 milímetros, que a gente encapa ele, ó. Esse tecido, para você ter noção, esse tecido aqui, ó, que eu encapei é esse aqui, ó. Aqui, é o mesmo tecido, tá vendo? E aí você traz esse efeito bonito aqui para a peça. Esse jeans já é um jeans que já vem quiltado. Olha quanta técnica tem num projeto, né? Bem que você olha assim, tá bem simples, né? Mas olha só, é um Vivo encapado com esse acabamento aqui legal, o zíper bem aplicado, com acabamento, olha, que não usa rebite na alça, tá? Você usa pontinhos de botão para fazer, então não tem desculpa, né? Você pode colocar sim, e aí tem um projeto desse aqui para você. Tá bom? Então é isso. Tudo isso que eu tô mostrando tem na Esticafio, tá, gente? esticafio.com.br. Tanto o verniz, como a tela, como o vivo, como o zíper, como o cursor, tudo isso, a alça, o mosquetão, tudo isso, se você precisar, tem tudo na Esticafio. Tá? E aí você pode produzir peças assim. A etiqueta é da BV Etiquetas, porém, essa partezinha aqui, ó, do quadradinho, a gente vende, ó, rolinhos assim, tá? Para você já colocar na sua etiqueta aí de 1 centímetro, que é a etiqueta mais utilizada. E aí é um rolinho assim, acho que são 2 metros, tá? E você corta lá para botar em várias etiquetas e aí você personaliza a sua etiqueta e faz uma peça assim, ó, tá vendo? Com uma etiquetinha. Pode costurar aqui na lateral se você quiser, para dar outro acabamento costuradinho. Eu deixei ele assim para criar mesmo essa conexão com toda a peça aqui. Eu até costurei nele aqui, mas eu achei que com a telinha ficou mais leve não costurar. Tá? E como ela tá coladinha, tá tudo certinho aqui. Já quero esse verniz lindo. O verniz é bem legal e é um material sintético que não sai caro, né? Para você fazer esse tipo de trabalho com viés, assim, e dar um acabamento. Então, fica muito bonito em peças de tela trançada, de plástico. Pega essa dica, gente. No plástico fica muito legal. O verniz, ó, o verniz é esse daqui, tá vendo? Ele tem esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Que é em malha. Dá para ver? Olha só, dá para ver? Aqui. E ele é bem fininho, ó. Tá vendo? E ele é facinho de costurar, tá? Para você aí tá utilizando nesse tipo de acabamento. Fica bem lindo. Tá bom? Show de bola. Dá para encapar vivo com esse verniz? Dá para encapar vivo com esse verniz, sim. Tá bom? Dá para encapar e vai ficar, ó, top de bola encapar vivo com esse verniz. Esse verniz dá para fazer aquela técnica do vivo sem cordão, tá? Que eu já usei com vocês. Deixa eu mostrar para vocês qual é a técnica do vivo sem cordão, que é o vivo sem cordãozinho. Ele não tem cordão por dentro, é só para dar esse acabamento e ao mesmo tempo dar essa leveza na peça.
Tá bom? Então é uma peça super bacana que você consegue fazer aí com seus retalhos, né? E fica bem bonito. Então, e é feita toda no sintético. Aqui eu usei um sintético 0,8, aqui 0,9, que é o Duna, né? E aqui foi o Chevron, e aqui eu fiz essa parte, né, da meia-lua aqui. E aqui eu usei isso. Então ela é tanto de mão, tá? Essa bolsinha aqui, ela é tanto de mão, como ela é transversal. Você pode usar ela transversal e ela fica muito linda, né? Nos projetos aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Ó. E ela fica muito legal para estar utilizando também. Show? Aqui, essa telinha, tá? Ela vem de 0,5 metro, assim, mas vamos entender o material aqui para os projetos, né? Essa telinha ela é maravilhosa, tem mais de 16 cores para vocês fazerem os projetos, tá? E ela, o que que acontece? Ela tem, deixa eu tentar tirar aqui para vocês verem, ela é muito resistente, muito. Ela tem tipo um nylon por dentro, tá? E ela leva por cima esse PVC, tá? E aí faz essa camada em cima dessas tiras, tá bom? De sintético que tem aqui. Então, assim, ó, tô tentando abrir aqui para vocês verem. O bom é quando eu rasgo, é porque ela é muito forte. Ela é muito resistente. Ó, eu tô tentando abrir para vocês verem como é que é a trama por dentro. Ela não corta. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver, gente? Vou tentar só botar aqui para... Aqui, ó. Como é que ela, quem não conhece a telinha, tá vendo? Ela tem esses fiozinhos por dentro, aonde ela leva esse PVC, tá? Esse plástico, né? Essa camada por cima. E aí ela fica com essa cor bonita aqui e nessa trama que a gente chama de tela trançada sintética, tá? Olha lá por dentro, tá vendo? E ela é muito resistente, ó. Ela não rasga, por isso que peças com esse tipo de material é sempre muito desejada, e mesmo porque ela dura bastante e ela é super tranquila de costurar em qualquer máquina, tá? Máquina doméstica, industrial, então, e tudo, para você costurar, ela é uma beleza, tá show? A Viviane botou assim, ó, tenho muita dúvida das linhas para usar, pois já tentei, minha máquina não aceita. Não sei se tem que regular aonde. Então, a primeira coisa em relação à linha que vocês têm que entender é o seguinte: linha é, por exemplo, a linha de bordado. Para você encher na bobina, ela precisa de uma tensão, né, maior. E aí, se você dá essa tensão, a máquina vai costurar bem. Se você não tensiona ela, o que que acontece? Fica frouxa na parte de baixo e aí você não consegue trabalhar bem. Então, toda vez que você for trabalhar com linha, que não sua máquina não está acostumada, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: não é trocar linha, não é regular ponto, não é fazer nada disso. A primeira coisa que você vai fazer é encher a carretilha, de repente pode ser até do modo normal, mas já estou te avisando que a linha de bordado, a linha nylon 60, ela precisa de uma tensão maior. O que é uma tensão maior? É você ali na hora do enchimento dar 2 voltas no enchedor para ela chegar aqui dentro. E aí, depois que ela tá cheia, o que você vai fazer? Você vai botar a mão dentro dela aqui, ó, e vai ver. Se ela tiver fofinha, é porque ela não tá com a tensão certa para a sua máquina costurar. E aí ela não vai costurar. Então, sempre você foca nisso, porque muitas das vezes o problema da linha tá muito direcionado ao enchimento da carretilha. Tá bom? Então a gente precisa estar com isso bem apertadinho para a máquina aceitar. E aí, essas linhas aqui, a de bordado, a nylon 60, elas são uma linha, ela é uma linha, elas, né, são linhas que escorregam um pouco dentro da carretilha. E se ela escorrega, o que que acontece? Ela vai ficando frouxinha, então ela vai enrolando com aquele afrouxamento. E esse afrouxamento faz a máquina não costurar bem. E aí você acha que sua máquina não aceita aquela linha, mas não é. Muitas das vezes é isso. Aí a linha de peixe-ponto, por exemplo, né? A linha de peixe-ponto, geralmente na máquina doméstica, a gente só usa na parte de cima. Na parte de baixo, a gente evita usar. A gente pode usar uma linha normal embaixo e em cima de peixe-ponto. Aí a de peixe-ponto, qual a dica que eu dou?
agulha 18 para cima, né? Porque senão a linha não passa ali dentro daquele olho e aí ela vai ficar agarrando. Então é um processo também, nesse caso, de agulha. E aí a gente vai começando a entender que não é a máquina que não aceita, né, as linhas, é esse processo de enchimento de carretilha, de tipo de agulha para o calibre da linha. Então, se sua linha tem um calibre grosso, você entenda que aquele olho ali da agulha, né, que é o buraquinho onde a linha passa, ela precisa estar maior, entendeu? Não adianta passar uma linha grossa numa agulha fina, porque a máquina ela vai até passar ali dentro, mas a máquina ela não vai performar de boa para puxar aquilo ali. Então, vocês sempre têm que entender isso. Igual foi, né, a linha que eu usei aqui, ó. Olha lá. É a linha de pesponto, usei a agulha número 18, tá? Porque ela é mais grossa e eu passei a linha de pesponto, porque a linha de pesponto ela tem um calibre de textura de 18. De 18 não, de 80, né? A linha normal, geralmente, ela tem um calibre de 30, 20, dependendo do calibre. Tem algumas, por exemplo, que a gente usa de invisível, tem um calibre tem a textura de 15. E aí, o que acontece? Não vai ser a mesma tipo de agulha. Então, não é só a espessura do material a ser costurado, mas também a linha que vai entrar naquele olho. Tá? E aí você entende o processo, e aí o acabamento fica incrível, e aí você corre para abraço e faz peças lindas, maravilhosas, né? E desejadas, né, gente? É isso, olha só que linda que ficou essa peça aqui também, toda feita também com esse tipo de linha, tá? E aí você vai explorando tudo isso, tá, gente? E acabamento incrível é isso, é o que eu mostrei aqui, ó. Essa peça aqui, né, é aquela peça do cursor duplo, né? Que você usa dos dois lados, e aí você pode estar usando ela do outro lado. Olha que bacana. Então, assim, a gente vai fazendo, ó. Então, uma peça que você usa duas. Então, você costura uma peça e entrega duas. Ó. E a gente tem duas peças aqui, tá bom? E aí fica bem legal. Show? Essa linha de pesponto aqui, Norma, ela é a linha Drima da corrente, tá? Essa que eu usei aqui, ela é a Drima. Então, ela é daquele tubinho da Drima mesmo, porque ela é própria de pesponto, ela tá maravilhosa. E a textura dela é a 80, tá? Mas não precisa ser só da Drima, não, tá, gente? Pode ser linha de pesponto, textura 80. E eu gravei a aula para vocês mostrando esse ponto aqui, né? Esse ponto do pesponto aqui, tá tudo já bonitinho lá no kit gracinha. Por favor, qual material foi utilizado para estruturar a bolsa jeans? Então, vamos falar do material que eu usei aqui. Eu usei no fundo da bolsa, né, para fazer a parte dela do tampão dela, eu usei o TNT, que pode ser até o 40, 80, o que você quiser, né? Porque eu fiz a montagem do TNT. E por dentro, né, que foi o forro dela, que ela também é dupla face, tá? Ela pode ser uma bolsa que ela usa dos dois lados. E aí eu usei por dentro a manta R2. Show. Ó, aqui ela tá toda com manta R2, o tricoline, 100% algodão, e fiz o bolso também de calça jeans, tá? E assim foi isso que eu usei de estrutura para essa peça. No caso, a minha, pelo jeans aqui, eu usei o gramatura 80 a 120, tá? Dá para você usar para dar uma encorpada nela. Peça com acabamento incrível, né? A gente usa dos dois lados. Essa peça aqui, ela tá do lado avesso. Ó, ela tá do lado avesso, tá? E aí eu tô usando o cursor. Quem perguntou aí do cursor duplo, é esse cursor aqui, ó. Ele tem duas cabecinhas, tá vendo, ó? Ele tem dois ladinhos. E aí você usa a peça, ó, dos dois lados. Aqui eu vou tirar a alça e eu uso ela desse outro lado aqui. Então, ela tá do outro lado aqui. Então, você costura uma peça e usa ela do outro lado. Essa daqui tá do lado avesso, ó. Se você olhar, o zíper tá do lado avesso. Show? E aqui você já usa ela do lado direito.
ó, tá? Aí ela tá desse outro lado aqui, aí você pode usar ela dos dois lados. Então você. E a bolsa, a mesma coisa, ó. A bolsa tá do lado avesso, tá? Aí do lado avesso a gente tem uma lapela, que eu boto aqui nela. Quem me acompanha aí já sabe dessa coisa aqui, né, gente? Ó, essa daqui. E se você usar ela do outro lado, e esse daqui é o lado direito dela. Então a gente tem o kit, tá? Que ele pode ser usado tanto desse lado como do lado preto e branco. Isso para todas as peças, ó. Essa daqui tá do lado avesso também, né? Aí é o cursorzinho, ó, duplo também, tá? E aí você vai fazendo esse detalhe assim. Você gravou a aula dessa bolsa jeans? Então, o que que tem, né? Aí eu fiz, né, a aula para vocês. Tá lá no clube para vocês também a aula. O processo de costura dela, processo de costura de montagem é igual do kit gracinha, tá? Agora do tampão eu tenho a aula ensinando sim o tampão. E aí você vai montar o tampão e aí você vai ver lá a aula da montagem do tampão, e inclusive não só do tampão, também, ó, do pesponto, tá? Para você chegar nesse pesponto aqui também. E aí você vai montar o seu. Show? E o pesponto, ele é feito com a agulha número 18, tá? E a linha de pesponto mesmo, que é da Drima, textura 80. E eu fiz o ponto aqui, tanto simples, tá? Eu fiz até com os dois tipos de ponto para vocês verem. Aqui nesse projeto tá com os dois, ó. Aqui é o ponto simples da máquina, só costura reta. E aqui eu fiz o ponto triplo que a minha máquina tem, que é o ponto triplo. E aí você pode estar fazendo aí o processo. Aí você usa a calça jeans para fazer isso. Depois que assisti a Maratona do Acabamento Incrível, agora coloco o que aprendi em todas as minhas costuras. Para mim, agora só serve se for com acabamento incrível. E fica, né, uma peça realmente desejada. Que bom! E o legal disso tudo, gente, é que o processo é um processo muito tranquilo de ser feito, né? Para você chegar no acabamento incrível, é só realmente você entender que para você deixar esse acabamento aqui, com esse ponto bonito, com esse tipo de detalhe aqui do bolso bem aplicadinho na lateral, com esse pesponto todo bonito aqui, desse jeito aqui, ó, e entendendo lá na aula, você chega muito bem e aí você explora em todos os projetos que você tem aí acesso, que você vai executar. É isso, olha só, esse quilt aqui também do pontinho, a bolsa só tá amassada, tá, gente? Não repara não que ela tá amarrotada. Mas olha que bonito que fica também. E aí você vai fazendo isso tudo em todas as peças. Essa daqui eu quis fazer, né? Porque é o que eu falo aqui não tem desculpa. Aqui a gente realmente é para todo mundo meter o pé no pedal e fazer a roda girar. E em qualquer máquina que você tá. Eu falo, né? Eu comparo sempre, né? As máquinas com o veículo, né? Então, assim, a gente pode ir de Fusca, a gente pode ir de Brasília, a gente pode ir de Ferrari, a gente pode ir de avião. Então, assim, é sempre essa noção que a gente tem que ter. E claro que se a gente vai entender esse processo, entende que uma máquina ela vai puxar melhor o material, a outra não tanto e tudo, a gente também começa a trazer peças para vocês com essas propostas. Então, o que acontece? Aqui eu estruturei com manta R2, mas o que eu fiz aqui para trazer realmente essa estrutura? Bem legal aqui. Eu fiz para deixar ela dupla face e ficar bem bonita. O que eu utilizei? Eu utilizei tanto estrutura da R2 na camada do tecido principal e também utilizei manta R2, tá? No tecido de forro. Então, o forro aqui, ele não tá solto, porque a gente sabe que a manta R2, ela é uma manta, né, que não dá tanta estrutura como o estruturante memorável, tá? E aí, por isso que eu botei nos dois. Mas assim, dá para botar só uma tipo de manta, só uma R2? Claro que dá. Eu vou te mostrar uma peça aqui que só tá estruturada com a R2 e funciona também super bem. Aqui, essa daqui foi só
com um tipo de estrutura. O forro de dentro tá solto. Tá vendo? Ó, o forro tá solto, não tá estruturado. E solto que eu falo assim, não, meus forros nunca ficam soltos, ficam todos embutidos, mas ele não tá quiltado e não tá dublado de novo. Então, nessa peça aqui, eu dublei dos dois lados. Eu dublei do lado. Dublar é fazer a camada de quilt, tá? De fazer o sanduíche tanto do lado do forro como do lado do tecido principal. Aqui a mesma coisa, ó. Só que aqui eu não fiz, aqui eu só fiz no tecido principal. O forro eu não dublei. Qual a agulha e linha apropriada para trabalhar na telinha? Pois minha máquina é industrial bem antiga. Vamos lá. Ó, o que acontece? Você pode usar a nylon 60 para fazer na telinha industrial. Você pode usar a nylon 60, né? É por isso que eu vou de avião, tá? Nessa peça aqui eu vou de avião, nessa daqui eu fui de doméstica e tem aula já no clube de doméstica, tá? Então, quem quer fazer essa peça e entender da doméstica, claro que eu levo tanto a rota para doméstica como para industrial, mas na prática, essa daqui eu fiz na doméstica e essa eu vou fazer na prática na industrial. E aí, na industrial, você pode, na telinha, para ficar uma coisa bem prática de você fazer e já meter o pé no pedal e fazer a roda girar, pode fazer com linha invisível, tá? Porque a linha invisível você não precisa ficar trocando. Olha lá, eu fiz aqui, tá toda com linha invisível. Mas você pode fazer também com a linha sem ser invisível, ó. Essa daqui, ó, tá toda, ó. Essa eu não fiz com linha invisível, tá? Eu fiz com a linha nylon 60, também dá para usar. Só que é o que a gente fala, aqui você vai ficar trocando de linha para ter um acabamento legal. Tá bom? Então, aqui eu não fiz com linha invisível, eu fiz com a linha nylon 60, mas aqui eu fiz com a linha invisível. E a linha invisível, para usar na máquina reta industrial, ela não tem mistério, gente. A única coisa que precisa entender é o seguinte: a linha invisível, ela é uma linha elástica. Então, tudo que é uma linha elástica, se sua máquina tem corte automático de linha, tem arremate inicial, arremate final, você tem que desativar essas funções, porque senão ela fica toda hora saindo, tá? Saindo da agulha. Então, a gente desativa essas funções. E aí dá para trabalhar com linha invisível. E sempre bem apertadinha ali na parte da carretilha, tá? Porque se não tiver apertadinha, ela não vai fazer um trabalho legal. Só que ela te dá uma autonomia, porque aí você costura todas as peças de telinha, tanto essa como aquela de nylon que eu já uso com vocês, com a linha invisível. Tá bom? Mas é o que eu falo, tem que também ter a técnica do acabamento incrível, porque por mais que seja linha invisível, ó, você vê a costura do viés. Tá vendo? Ó, você vê toda essa costura. Você não pode ficar também falar, eu tô com linha invisível, vou fazer a costura de qualquer jeito. Tem que fazer a costurinha toda bonitinha, tá, gente? Não é porque tá com linha invisível que a gente não tem que ter acabamento, não. Sim, tem que ter acabamento. Ela só vai facilitar porque você tá trabalhando com material de nylon, né? Então, é um material que tranquilo de usar, não vai passar. Se não vai passar, pode usar de boa esse tipo de material e dá para usar na máquina industrial e na máquina doméstica também, tá? Só que na máquina doméstica você não usa a textura que você usa na industrial. Na industrial a gente usa a textura 35, na doméstica a gente usa a textura 15. Tudo isso no desafio eu trago em detalhes para vocês, tá, gente? Por isso que é um desafio. Não é só costurar uma peça, é entender todo o processo de fazer essa peça com aquele material que eu estou utilizando. E aí você vai começando a entender e também trazendo isso para os seus projetos. Claro que aqui a gente acaba tendo a desculpa de uma peça para ser costurada, mas a intenção é mostrar a potência que você tem usando tudo isso que eu trago para vocês ali de forma de acabamento, de trazer ali como costurar, como colocar esse viés aqui, ó. Gente, esse viés eu coloquei aqui, mas eu não cortei, não fiz aquela técnica que corta do lado avesso, não, tá? Eu fiz ele todo colocado mesmo, tá? Mas o quê? Todo o processo mesmo, ele é entendido aqui em detalhes e eu vou trazer isso nessa técnica para vocês. Mas você tem que entender como a gente faz para chegar nisso e não é deu certo com a Clícia. Não, vai dar certo com todo mundo, porque vocês vão entender o jeito ali de costurar para chegar nessa proposta aqui, tá bom? Um beijo, gente, no coração. Bora lá meter o pé no pedal, fazer a roda girar, no final descobrir coisas incríveis e o melhor de tudo, que a gente pode muito mais, né? E pode. Como pode, gente? Bora lá. Ó, um beijo no coração.
Fica com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.